Olá, sejam todos bem-vindos a mais um workshop. Estamos aqui na reta final do nosso evento, já antecipadamente agradecendo a presença de todos. Obrigado por nos acompanharmos. Este workshop tem o título Igualdade de Gênero, Ação para a Inclusão e Combate à Discriminação. Bom, para que nós possamos iniciar os trabalhos, e já agradecendo aos participantes, a senhora Bárbara Lobo teve uma intercorrência e não estará conosco. A senhora Mônica Espiridião, especialista em gestão, marketing esportivo, me corrija por gentileza posteriormente, cofundadora e CEO da WES, mentora da LWF Academy. Muito obrigado pela presença. Também contamos aqui com a senhora Sara Giassi, jogadora de basquete e mestre em gestão desportiva. E contamos com a moderação da senhora Leila Marques, que fará os trabalhos gentilmente. Muito obrigado. E, por favor, senhora Leila, fique à vontade para conduzir. Muito obrigado. Olá, muito boa noite a todos. Primeiro que tudo, gostaria de agradecer ao Panóptico Clube de Lisboa o convite para estar aqui hoje a moderar este painel. É com muito gosto que o faço, até pelo tema a ser tratado e a importância que este tema tem a ser discutido nos dias de hoje. Agradecer também aos colegas do painel por colaborarem nesta sessão e a todos aqueles que nos estão a ouvir neste final já de fim de semana e que se mantêm firmes em frente ao ecrã acompanhando os trabalhos. Assim sendo, eu talvez começasse, depois das excelentes mesas redondas anteriormente com o Dr. Alexandre Mestre, a professora Solange e todos os outros participantes, alguns deles meus conhecidos do movimento paralímpica, que também eu fui atleta paralímpica e dirigente paralímpica, passaria talvez por fazer aqui só um pequeno enquadramento da realidade que vivemos neste momento em Portugal, como ponto de partida para podermos iniciar esta discussão e partilhar conhecimento nesta área. De acordo com os dados recolhidos em 2020 em Portugal, dados estes recolhidos pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude e do Instituto Nacional de Estatística. Portanto, em 2020, dos praticantes inscritos em federações desportivas, apenas 28% eram mulheres. Se nos centrássemos apenas nos atletas de alto rendimento, este número sobe em 10%. Portanto, 38% dos atletas inscritos no alto rendimento são mulheres, isto em 2020. Relativamente aos títulos de treinadores e treinadoras que têm que ser emitidos pelo IPDJ para que possam exercer as suas funções, 20% dos títulos emitidos foram emitidos a mulheres. No que respeita à arbitragem, temos em 2020, dentro das equipas de arbitragens, em que 34% são mulheres. Se adotarmos uma abordagem interseccional, que bem o devemos de fazer, conjugando vários fatores que tornam a mulher mais vulnerável em determinadas situações, como é o caso, por exemplo, da deficiência, que já aqui muito foi falado no painel anterior. Se tivermos em consideração uma mulher praticante esportiva com deficiência, é sabido que, por exemplo, em relação à violência de género, essa mulher sofre muito mais abusos e que a taxa de participação na atividade ou exercício físico por mulheres com deficiência, não há números exatos em Portugal, mas acredita-se que é bem menor do que o 0,5%. Portanto, temos aqui números dramáticos no que diz respeito a esta questão. E verifica-se também que, apesar destes tais 38%, que até já é um número que se aproxima aqui dos 40% de mulheres no alto rendimento, verificamos que, através de uma última colheita de dados do Comitê Olímpico de Portugal, verifica-se que em comissões executivas das federações estas com o Estatuto de Utilidade Pública, nestas comissões executivas, onde há, portanto, poder de decisão, apenas 19% são mulheres nestes cargos de liderança e de decisão. Julgo que isto nos dá uma boa base de partida para a discussão e, assim sendo, talvez começasse pela Mónica. Obrigada, Mónica, por estar aqui connosco hoje.
Mónica, estes números aqui em Portugal são avassaladores. Eu julgo que a Mónica, neste momento, pelo que percebi, está sediada em Portugal, mas tem um passado ou tem a naturalidade brasileira, e, portanto, se a Mónica estiver confortável e conhecer a realidade brasileira, também partilhar com um pouco connosco da realidade brasileira e considerando todo o seu percurso e experiência, gostaria que pudéssemos refletir um bocadinho em medidas fundamentais que as organizações possam vir a adoptar a curto, a médio e a longo prazo para realmente alavancar estes números. Obrigada, Leila. Boa noite a todos. Obrigada a todos, como disse a Leila, que estão firmes e fortes aqui até o finalzinho do fim de semana, acompanhando a gente para poder ter essa discussão que, sim, é muito importante. Bom, eu não tenho os dados tão detalhados como você tem do Brasil, né? Eu preferiria que esse tipo de dados fossem repassados por entidades oficiais, porque eu posso falhar aqui de ter alguma informação um pouco desatualizada, mas eu sim imagino que essa realidade é tão parecida quanto a realidade do Brasil, né? A realidade do Brasil ainda a gente tem uma incidência grande numa questão de diferença social muito grande, né? Então, você tem a questão de que muitas meninas que começam a praticar o esporte vão até uma certa idade e depois elas acabam parando de praticar o esporte por diversas razões. E uma delas tem a questão da falta de apoio dentro de casa, né, da família, em relação a manter essa menina praticando o esporte. Uma outra delas é essa questão de diferença social, então às vezes ela não tem recursos financeiros para poder continuar praticando, porque tem que pegar um transporte público, né, ou alguma coisa nesse sentido para poder se deslocar até o local de treinamento, e se o próprio projeto onde ela está inserida não fornece esse tipo de deslocamento, por exemplo, fica bem difícil realmente para que muitas meninas possam continuar. Tem uma questão que é um tabu ainda, mas que eu acho que precisa ser colocado sobre a mesa, que por incrível que pareça, mas enfim, né, provavelmente a maioria que está aqui conhece essa realidade, enfim, então acho que eu posso falar sobre isso abertamente, que é a questão da menstruação também, né? Muitas meninas param de praticar o esporte por questão de quando começa, né, a entrar na menstruação. Isso é um problema gigante, que traz uma trava, né, enorme para uma grande parte da população feminina e, enfim, tem muito a ser trabalhado em relação a isso também, junto a todas as entidades, as escolas, clubes, projetos sociais que de alguma maneira implementam o esporte feminino no Brasil. Com relação à questão do alto rendimento, e aí a quantidade de mulheres que nós temos, né, no cenário, esse número já vem mudando, vem crescendo pouco a pouco, dos últimos anos para cá. Eu tenho uma especialidade, digamos que eu tenho trabalhado muito mais de perto nos meus últimos anos com o futebol feminino, e no caso do futebol feminino, eu entendo que ele tem uma grande responsabilidade, acho que dá para dizer isso, assim, uma grande responsabilidade nas costas de poder ajudar a alavancar o esporte feminino dentro do alto rendimento, não só no futebol, mas poder trazer as outras modalidades também mais à frente, né, a trazer esse desenvolvimento. Então, você ter hoje uma grande visibilidade do futebol feminino não é importante só para o futebol como modalidade, e sim para todas as pessoas envolvidas com o esporte em geral, porque você passa a ter novas referências, meninas que às vezes gostam de outras modalidades e que se sentem aptas, que têm talento, que já foi identificado, que já está praticando, que muitas vezes passa por essas dificuldades que a gente acabou de comentar, possam ter elas como referência e inspiração para poder querer seguir em frente, né? Para poder superar esses obstáculos invisíveis, né, entre aspas, e poder dar sequência e quem sabe um dia poder vir aí a ser atletas olímpicas e poder fazer parte de um cenário do esporte brasileiro em alto rendimento em seus distintos torneios, campeonatos e etc., né?
Não sei se eu colaboro de alguma maneira assim, realmente, como eu comentei, os números atualizados eu não tenho aqui para poder compartilhar, até porque eu não faço parte de nenhuma entidade como o próprio COB ou Secretaria de Esportes, para poder dar isso mais no detalhe, mas o que eu sei e o que eu vejo de tudo que eu participo, seja de eventos como este, né, ou mesmo compartilhando estudos, e investigando muitas vezes para poder realizar, inclusive, os meus trabalhos de marketing esportivo, né, de busca de patrocínios e esse tipo de fomentação do desenvolvimento do esporte feminino, são os pontos que eu coloquei que eu tenho identificado como mais, digamos que, relevantes no cenário do que se relata ao esporte no Brasil. Ótimo, Mónica, fantástico. Calculei que não tivesse os números de cabeça, mas pelo menos a sua percepção. E no que diz respeito a cargos de liderança, qual é a sua percepção no Brasil? Há algum planeamento no sentido de acompanhar jovens raparigas e mulheres na progressão da sua carreira para dirigentes ou mesmo até outras áreas da arbitragem, do treino? Sim. No Brasil, de 2019 para cá, a mudança em relação a mulheres em cargos de tomadas de decisão no esporte tem mudado bastante, né? Eu acho que, de novo, como eu comentei, o futebol tem essa grande responsabilidade e eu acredito que muitos de vocês já devam ter visto essa notícia, né? Mas, enfim, isso já tem há um tempo. Hoje, na CBF, né, na Confederação Brasileira de Futebol, você tem mulheres em cargos de tomadas de decisão que antes não estavam, né? Não só no futebol feminino, mas também agora em diretoria de competições, até mesmo na área na área de patrimônio, enfim, antes a gente não tinha, né, essas mulheres nesses cargos de tomada de decisão e que, de novo, demonstra um avanço que foi colocado, que está acontecendo e que, como eu falei, acaba inspirando outras entidades a realizarem o mesmo, né? No caso, por exemplo, do Comitê Olímpico Brasileiro, recentemente, agora em agosto, teve o primeiro fórum, né, discutindo a questão da mulher no esporte, e isso foi um fórum que foi realizado por uma das mulheres que está em cargos de tomada de decisão dentro do Comitê Olímpico Brasileiro. Além disso, você tem ex-atletas que também vêm se formando, né? Que nem eu ouvi, agora há pouco estavam comentando a respeito de cursos que têm abertos para que treinadores possam fazer a respeito de abuso, né? Que a gente estava ouvindo agora um pouco na mesa anterior. É o mesmo formato que tanto a CBF com o CBF Academy, quanto o próprio Comitê Olímpico entrega uma série de cursos nesse sentido para a formação de novos líderes e novas líderes dentro do cenário esportivo, né? Então a gente tem a Adriana Bear, que é ex-atleta de vôlei de praia, como hoje presidente da Confederação Brasileira de Voleibol. A gente tem a Magic Paula, também como vice-presidente da Liga Nacional de Basquete. Então, de alguma maneira, a gente consegue também tem formado, tem oferecido ferramentas para que atletas que tenham sido referências, ou mesmo os que não tenham sido referências, mas que tenham esse interesse de se manter na gestão do esporte de alguma maneira, possam realizar estes cursos e um dia poder ter um cargo de gestão dentro da sua própria entidade, né, da sua modalidade, ou mesmo alguma outra, caso seja de interesse, ou do próprio Comitê Olímpico e tal. Isso era uma coisa que, quando eu estava no Brasil, eu moro hoje há 6 anos, já estou há 6 anos aqui na Espanha, né? Quando eu estava no Brasil, antes até de 2016, antes dos Jogos Olímpicos no Brasil, não tinha, né? A gente nem se vislumbrava, né, a possibilidade de mulheres em cargos de tomada de decisão dentro das principais federações, e aí eu citei, eu acho que 3 das principais federações, né? Tanto a CBF quanto a de basquete quanto a de vôlei, pensando no cenário brasileiro no esporte, são 3 principais federações com grandes resultados, e que ter essas mulheres nesses cargos de tomada de decisão, mais uma vez repito, é importante, porque se a gente não vê que elas estão ali, a gente nem tem como imaginar que a gente poderia chegar nessa possibilidade, né? E é importante que a gente tenha
não só essas mulheres em cargos de tomada de decisão relacionados a modalidades, à categoria feminina, mas sim pessoas, independente do seu gênero, que estejam em cargos de tomada de decisão, mas que estejam interessadas no desenvolvimento dessas categorias, né? Para que a gente consiga fazer com que esse círculo virtuoso possa cada vez mais se desenvolver realmente. Com certeza que sim, Mónica, ótimos exemplos de boas práticas que deu, e é como diz, não é? Se não se vê, as jovens atletas não vão querer replicar se não se vê, e esse é um fator realmente importante. Passaria então à Sara de seguida. Sara, muito bem-vinda ao painel, obrigada pela sua presença. A Sara teve o seu percurso enquanto atleta na modalidade de basquetebol, pelo que li, um percurso com muito sucesso, parabéns pela sua carreira desportiva também, Sara. E Sara, o que eu queria perguntar era o seguinte, Sara, começar aqui um bocadinho pelas suas vivências e experiências que teve enquanto atleta. Quais foram as dificuldades maiores que encontrou enquanto mulher no mundo do basquetebol, que ainda é muito dominada pela liga masculina? Quais foram as dificuldades? Ouvimos tantas histórias das atletas ainda nos dias de hoje, em algumas situações, terem que cozer equipamento, porque o equipamento não está preparado, não é dos tamanhos adequados às atletas mulheres. Passou por essas situações, quais foram as mais difíceis? Julga que essas situações estão já resolvidas na sua modalidade, não? Não, claramente, claro que gostaria que tivesse resolvido, mas não estão, e continuam a ser bem visíveis, eu falo perante o basquete feminino, que continua a ser um grande problema em termos de igualdade. E posso dar N exemplos, e posso começar, por exemplo, quando, neste momento eu estou nos Estados Unidos, estou a estudar o meu mestrado, portanto dei uma pausa na modalidade, mas recordo-me vivamente em momentos em que, por exemplo, nós não tínhamos acesso ao balneário distinto para, por exemplo, para o nosso grupo, ou tínhamos que esperar o nosso horário, ou algo do género, por exemplo, alojamento, ou tínhamos que viver 7 na mesma casa quando os rapazes tinham cada um, os atletas masculinos tinham cada um o seu próprio alojamento. Viagens, deslocações, momentos em que nós íamos no próprio dia da viagem, onde nós não podíamos descansar e pronto, descansar da viagem e chegar e jogar, onde os rapazes iam um dia antes, 2 dias antes, tinham uma preparação prévia para disputar esse jogo, essa competitividade nesse dia. Portanto, estas são as coisas que eu mais vivi, e claro que frustra, porque falamos de está melhor, mas nunca estamos bem. Falta sempre algo. E parece que nós temos que parece que nós temos sempre que lutar para aquilo que devia já ser algo banal, e continua a ser um grande problema. Ótimo, Sara. Portanto, todo um dispêndio extra de esforço por parte das atletas que se querem continuar a competir, enfrentando algumas adversidades que não se verificam tanto na vertente masculina, já para não falar de todas as áreas de intervenção da mulher, que socialmente e culturalmente a mulher tem mais responsabilidades para com a família, para com a casa. O que é que em relação a esse assunto, Sara, houve apoio da parte da família ao longo da sua carreira? Considerou que foi um aspecto fundamental essa situação? Perante a minha família, eu sei que, por exemplo, a minha mãe sempre incentivou-me a fazer desporto. Nunca foi de ficar em casa, não, vai fazer algo, vai explorar. E foi a melhor decisão, e para mim, eu estou onde estou hoje devido ao desporto. Mas, infelizmente, eu tive que sair de Portugal, porque Portugal não oferece as condições necessárias para uma mulher que queira, que quer ter mais visões para além de jogar. Lá está, eu tive que parar, dar uma pausa na minha carreira desportiva para continuar a minha carreira académica, por
porque eu tenho visões muito mais amplas no futuro, em que neste momento Portugal não abriria portas para tal. E lá está, a falta de representação feminina no setor de leadership, das posições de leadership, eu falo sensivelmente porque eu vejo na Federação Portuguesa de Basquetebol. Se formos a ver, não temos nenhuma mulher num cargo executivo. Não temos. E até nem precisamos ir tão longe. Na Liga, há uma treinadora, ou seja, são 12 equipas, e só uma treinadora feminina. Pronto. É um problema. Agora, onde é que está? São os incentivos. Mas há incentivos. Onde? Não podemos... E acaba por ser uma frustração porque há um certo estereotipo do que é um treinador. Que o treinador tem que ser bruto, tem que ser firme, não tem que mostrar emoções. E não. E está tudo bem. Eu acho que como é que eu digo? As características de um leadership não têm que ser associadas ao sexo masculino. E esse é que é o problema. Eu adoraria, por exemplo, entrar a fazer o curso de treinador, e eu digo, eu vou fazer o curso de treinador. E vai-me dar em quê? Para onde? Eu não vejo visões futuras para a mulher, por isso acabei por, lá está, dar pausa e digo, olha, vou para os Estados Unidos, vou continuar a minha carreira académica, e parece que o feminino, nós temos que trabalhar 10 vezes mais para mostrar que na mesma posição que o masculino merecemos tal oportunidade. É exhausted, é desgastante, mas lá está, é continuar a lutar. Fazer o quê? Continuar a lutar. De um dispêndio acrescido para ser ouvida, não é, Sara? Ainda nos dias de hoje, é o que a Sara sente. Claro. Não sou eu, falo também pelas minhas colegas que passam pelo mesmo. Exatamente. A Sara falou aqui, eu passaria novamente à Mónica. Mónica, a Sara falou aqui da questão da formação de treinadoras, a dificuldade, pelo que eu percebi, das treinadoras vingarem também pelas questões da eventual oportunidade de igualdades no que diz respeito à formação. Por exemplo, em cargos de liderança, o Comitê Olímpico Internacional recomenda que em cargos de liderança nas instituições organizativas tenhamos um rácio de 40% a 60%, e a Comissão Europeia é ainda mais ambiciosa, falando mesmo nos 50-50 como a situação ideal. O que é que lhe parece em relação a isto nos dias que correm hoje, Mónica? Considera ainda ser fundamental que esse tipo de cotas existem? No que diz respeito a estas questões da formação, é também importante salvaguardar cotas de formação para mulheres que pretendem ingressar pela carreira de treinadoras? Com certeza. Infelizmente, a gente ainda precisa ter esse tipo de ferramenta, de cotas, para garantir que a gente... Para garantir não, para tentar forçar que a gente acelere de alguma maneira o alcance dessa igualdade. Né? Se estudos nos mostram que a gente vai demorar mais de 100 anos, mais de 130 anos para conseguir alcançar a igualdade como um todo. Então, se a gente não parte desse princípio, fica impossível, né? O que a Sara está nos contando, a realidade dela como atleta em Portugal, é a realidade dela como atleta, é a realidade de milhares de atletas, não só em Portugal, mas pelo mundo todo. Né? A gente fazendo um recap muito rápido, a seleção brasileira feminina de futebol teve pela primeira vez um uniforme desenhado exclusivamente para ela somente em 2015. Até então, elas usavam sempre um uniforme anterior ao uniforme atual do masculino, que tem a cueca dentro dos shorts.
que incomoda para jogar, aquela camisa enorme que não tem como elas jogarem, né? Então, eu imagino esportes de maior contato em um menor espaço como o basquete, por exemplo, ou como o handball, que é a minha modalidade, né, como praticante do tanto tempo. Você jogar com uma camiseta tão enorme facilita muito mais que o seu adversário te pegue, né? Então, te impede, inclusive, de poder render melhor, né? E essa questão, então, das cotas, na minha opinião, é mais do que importante para que a gente consiga acelerar esse alcance da igualdade, e a questão da formação já não é uma questão de necessidade, é uma questão de urgência, né? Como você mesma comentou, o Comitê Olímpico Internacional, a própria Comissão Europeia, e também no Brasil, né, a própria Conmebol e a própria CBF tem cada vez mais levando esse tipo de iniciativas de formação para que mais mulheres possam se formar. Recentemente, agora com a Copa América Feminina, um dos patrocinadores da Copa América, que também é patrocinador da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, eles aportaram um percentual de desconto para mulheres que quisessem realizar algum curso da CBF Academy, né? Então, de alguma maneira, até os próprios patrocinadores, inclusive, eu não sei, eu acho que eu posso citar, né, a marca, porque eu acho que nesse caso é importante que a gente cite as empresas que de alguma maneira também estão por trás de alguma maneira colaborar para que isso se acelere, né? A Mastercard foi a empresa que fez essa iniciativa, e eles têm dentro do quadro de funcionários da própria Mastercard um grande número de mulheres em postos de liderança, né? Então eles olham e quando ele olha para dentro de uma entidade esportiva que prega a questão de valores por igualdade, como que não tem mulheres em cargos de liderança dentro das entidades esportivas? Então eles, olhando essa situação, olharam e falaram, não, eu vou colocar um valor e eu vou dar o desconto, ajudar para que mais mulheres consigam ter acesso. Porque se a gente parte do princípio do que a própria Sara está comentando, lá atrás, se a gente for perguntar para a Sara ou para qualquer atleta mulher, quando elas começaram, né, que nem eu comentei a questão de diferença de questão financeira, de apoio da família e tal. Você teve apoio da sua família? Você tinha dinheiro para pegar o ônibus e poder ir até o seu treino? Você tinha roupa adequada, tênis adequado para poder treinar? Você tinha um lugar para você tomar banho que fosse limpo, decente, para que você conseguisse, depois do treino, estar tranquila, tomar o seu banho e ir embora para casa em segurança? Né? Ainda pensando nesse ponto, se você começar a fazer essas perguntas, a maioria das respostas, e aí eu acho que a Sara pode dizer no meu lugar, e quem sou eu para falar isso, mas ela como atleta que chegou onde chegou, e aí está dizendo que teve que mudar de país para poder conseguir seguir a sua carreira, a maioria das respostas, infelizmente, vão ser não. Né? E aí, como que você faz para que essa pessoa que nem teve a mesma oportunidade que os demais lá atrás consiga hoje estar num posto de liderança? Ele está muito mais atrás do que os demais, né? E fica complicado. O Brasil, há 43 anos, as mulheres eram proibidas de praticar certos esportes, né? E de novo, o futebol era um deles. Então, assim, são 43 anos de atraso para poder correr atrás, entendeu? Demora demais. Por isso que, infelizmente, é necessário as cotas, e esse incentivo à formação, à base e educação, em todos os sentidos, é crucial para que a gente consiga ainda ver essa igualdade, pelo menos a luz ali mais perto do que no fim do túnel, como hoje a gente ainda enxerga. Sara, é também da mesma opinião que a Mónica, no que diz respeito a essa questão das cotas? Sim, eu sou... Sim, as nossas opiniões coincidem, porém, eu digo, por exemplo, eu venho da Amadora, e quando eu iniciei a modalidade de basquetebol, as cotas não eram tão altas. Para mim, mas claro, para algumas das minhas colegas eram altas. E eu sou, graças a Deus, ter tido essa oportunidade de pelo menos iniciar a modalidade. Mas o mais importante aqui é que quando eu iniciei a modalidade, e mesmo que eu não tivesse dinheiro para pagar as cotas, não me fecharam as portas. Não deixaram, não era da mentalidade, ok, não tens dinheiro para pagar, não praticas a modalidade. Não. Eu tenho a certeza que mesmo que eu não tivesse recursos financeiros para pagar a modalidade de basquete, tenho certeza que a Escola Secundária da Amadora não me impediria de praticar a modalidade. A minha experiência está onde?
onde eu senti mesmo uma discrepância a nível salarial. Antes da minha primeira vez ter ido aos Estados Unidos, nós quase não éramos pagas e éramos consideradas profissional. Eu lembro-me de receber 150 euros por mês, mais o passe. E hoje ainda temos o mesmo problema, que há atletas portuguesas a receberem 50 euros por mês. E quando investimos dinheiro nos rapazes, há sempre dinheiro. Portanto, eu tive que sair dos Estados Unidos, consegui uma bolsa de estudo de 100% na University of Central Florida, e quando eu regressei, já vinha com outra bagagem, ou seja, já era de top 3 mais bem pagas de Portugal. Mas ainda assim, comparando ao género masculino, nem havia comparação. Ou seja, o salário de um atleta pagava o orçamento anual de uma equipa feminina. É ridículo. Para mim, isso é ridículo. E eu acho que daí vem a desmotivação e por falta de incentivos de mais mulheres não entrarem no mercado do desporto. Vamos até praticar o desporto. Porquê que estás a praticar o desporto? É por amor à camisola? É porque tu vês futuro? O que queres ganhar? E não é assim. Para nós não é assim. E acabamos por outras vias, não é? Compreendo. Aqui então, nós falávamos em relação realmente às cotas de distribuição para a ocupação de vagas, para a formação, para privilegiar quer a formação, quer a posição de mulheres, mas também aqui as questões financeiras destacadas pela Sara, a importância de haver um apoio ao desenvolvimento desportivo, não é? Do livre acesso à prática da modalidade sem encargos acrescidos, para que esse não seja um fator a afastar jovens raparigas a praticar a modalidade, não é, Sara? Também daí a sua preocupação em relação aos prémios, falamos um bocadinho mais à frente, se estiver também de acordo, Sara. Eu ia-vos perguntar, Sara, considera que, há pouco falávamos, se não se vê, não se replica. Considera importante os programas de mentoria, a existência de pessoas de referência que possam ajudar no caminho a percorrer por parte da mulher atleta ou mesmo a mulher que não esteja ligada ao desporto, mas que pretenda ter um conhecimento mais profundo da realidade esportiva, numa eventualidade de vir a integrar organizações desportivas? Julga que esses programas de mentoria, de acompanhamento são importantes, Sara, para o aumento da participação feminina em todas as áreas? Claro, sem dúvida, porque nem todas, e há que perceber aqui que a maioria, isto é de uma forma geral, a maioria das mulheres que agora exercem de uma posição muito mais acima de presidenciais ou executivas, elas tiveram que ter uma bagagem tiveram que ter um historial a nível de carreira muito elevado para chegarem onde chegaram. Muitas das vezes uma mulher não vai ter os mesmos passos, a mesma caminhada, mas tem a potencialidade de conseguir liderar essas posições sem ter que passar uma carreira de sucesso. Ou seja, nós estamos missing out, não dar valor ao produto que nós temos. Portanto, esta mentoria, claro que é importante e era uma forma de incentivar, mas lá está, mentoria, mas passa de teoria à ação. Nós não queremos, eu acho que seria um desperdício ter estas mentorias, mas depois na prática nós mulheres não temos oportunidade para tal. Sempre é mentoria com uma visão ahead, uma visão no futuro. Mas sim, concordo plenamente. De acordo também consigo, Sara. A Mónica perguntava-lhe, vemos já aí algumas situações, planos já delineados, planos de ação para o incremento da taxa de participação de raparigas e mulheres nas várias vertentes do desporto. Mas, por exemplo, já existia planos de ação onde depois, quanto a mim, não há uma rede de apoio a esse crescimento, ou seja, as questões do safeguarding, planos também de ação para a erradicação da violência associada ao género. Faz-lhe sentido, Mónica, que este assunto
tenha que ser tratado de forma transversal e que estes planos tenham que se entrecruzar para que efetivamente consigamos chegar a algum lado, Mónica? Perdão, Leila, que te cortou um pouquinho enquanto você estava me fazendo a pergunta. Se puder repetir, eu só para ter volto, certeza que eu peguei a pergunta como eu um volto todo. Te atrás. agradeço, desculpa. Eu volto atrás, Mónica, porque falamos da importância de haver um plano de ação para o incremento da taxa de participação de mulheres nas várias áreas, mas assistimos a determinadas situações em que não há depois a rede de segurança em redor desses planos, ou seja, no que diz respeito ao safeguarding, guardian, à erradicação da violência do desporto, faz-lhe sentido que seja um plano conjunto, que sejam planos que se cruzam entre eles, porque só assim é que conseguiremos chegar aos números que queremos? Sim, agora sim. Então, eu tinha captado direitinho a pergunta, era só para confirmar mesmo. Sim, com certeza, eu entendo que esse plano, as coisas precisam ser casadas e eu colocaria mais uma um terceiro ponto que precisaria ser casado aqui, né? Que é o ponto do que a Sara também colocou. De alguma maneira, você precisa fazer com que essas pessoas que queiram fazer parte da gestão, né, do esporte, também tenham a prática de alguma maneira da gestão, né? Porque não dá para você tirar uma pessoa que veio das quadras, que tenha experiência de quadras, campo, piscinas, né, seja qual for a modalidade, e depois simplesmente faça acontecer dentro da gestão simplesmente pela parte acadêmica, né, e que de alguma maneira seja aberta portas para que elas possam realizar práticas, estágios, acompanhados por mentores, como a gente estava falando agora, com uma pergunta que você colocou agora com ela, e é importantíssima a questão da parte de redes de segurança, porque infelizmente, a gente ainda vive um preconceito e essa questão do assédio ainda fortemente dentro do setor esportivo, né? Como eu comentei anteriormente, eu estou aqui na Espanha há 6 anos e foi pela primeira vez que eu me senti com um fator a mais de diversidade, assim, porque não bastava eu ser estrangeira num país, eu também era brasileira neste país, e é muito diferente de quando você conta para as pessoas de que você é brasileira, a forma como as pessoas te olham, te recebem e se comunicam com você. Chega a ser ofensivo, né? E aí você tem que engolir seco muitas vezes, e como a Sara disse antes, desculpa, Sara, mas eu vou ficar repetindo muito dos pontos que você colocou, Não, porque não tem eles vão problema. muito em linha com os meus pensamentos, Não, assim. não tem. E com a minha experiência, com a minha vivência, né, de que a gente tem que trabalhar o triplo, né, o quádruplo, às vezes o quíntuplo, para poder mostrar o que a gente é capaz. Claro. E foi a primeira vez que eu senti que eu precisava trabalhar o quíntuplo, 10 vezes, nem sei dizer esse número mais e dessa maneira, para poder mostrar que não era só porque eu sou brasileira, ou porque eu sou mulher, ou porque eu estou bem comigo mesma, não, porque eu sou capaz, eu estudei para isso, eu já trabalhei, estou há 14 anos neste mercado, né? Enfim, de alguma maneira, toda vez você tem que estar se provando, e muitas vezes, se você não tem essa autoconfiança ou essa autovalorização, você muitas vezes acaba desistindo nas primeiras barreiras, que nem sempre são só barreiras em questões que deveriam ser só barreiras profissionais, né? Então eu não sou capaz porque de repente eu não tenho um idioma, ou porque eu não tenho certa habilidade para liderar esse aspecto, ou um grupo, ou tal. Não, não porque quem está me olhando do outro lado acha que por eu ser mulher eu deveria ter outras habilidades, ou deveria estar me comportando de uma outra maneira, né? E isso, às vezes, te frustra tanto que você tem que voltar para casa, respirar e se colocar no lugar novamente, ter a sua base, como eu falei, a sua autoconfiança, a sua autovalorização tão forte, tão estabelecida, que se nesse momento de formação você também não tem esse apoio ou esse aprendizado também para poder se segurar emocionalmente, que na minha opinião, e aí vem de novo, né? Um atleta, homem ou mulher, né, sofre muita pressão no decorrer da sua carreira, né, na questão da competição, né, e a gente tem muitos altos e baixos,
Porém, no momento que você está numa situação que não é ali dentro de quadra, ou campo, ou piscina, que você domina aquele esporte e que você passa por essas barreiras, né? Você está do lado de fora e às vezes elas duvidam muito da sua capacidade profissional nessa parte da gestão. Nem sempre a nossa habilidade de emoção, né? Tem uma palavra mais certa para usar isso, mas enfim, a nossa autoconfiança, a nossa valorização não está tão forte nesse sentido que você acaba se derrubando, né? Então, com certeza isso deveria vir, na minha opinião, acho que desde antes, né? Até mesmo quando a gente está se formando como atleta, na própria educação de base como criança, né? De alguma maneira colocar e sobrecolocar isso sobre a mesa para que isso venha desde baixo, porque não é só educar a mim, é educar aquele que também está agredindo de alguma maneira, né? E esse precisa ver mais do que a gente, talvez, né? A gente precisa estar fortalecido emocionalmente, porém, aquele outro também precisa entender o quanto ele está afetando, né, o lado emocional dessa pessoa e, às vezes, fazendo com que um talento possa trazer benefícios para aquela modalidade que ele também trabalha, né? Então, com certeza que sim, o próprio desporto deveria de servir de forma de empoderamento da jovem atleta desde cedo, não é? Para depois sim, poder então transpor todas as restantes fases no seu pós-carreira e ter o apoio adequado para a transição destes períodos sempre mais complicados das suas vidas. Aqui a Mónica falou também aqui de uma questão interessante que foi a forma como comunicamos e a forma como fazemos chegar a mensagem. Vocês são ambas da área do marketing. Que importância tem, Mónica, a forma como se comunica e como se vende as questões do desporto da mulher na vossa área? E depois pedia também à Sara para complementar. Acabamos de entrar no mês de outubro, literalmente faz um dia. E aí eu não sei como é que é em Portugal ou nos outros países que estamos aqui presentes também, né, de idioma português, mas no Brasil e aqui na Espanha, você vê muito forte, todos os times se vestem de rosa para homenagear o Outubro Rosa. Não basta mais se vestir de rosa para homenagear ou para incentivar que as mulheres se façam o autoexame contra a prevenção do câncer. Não basta mais chegar no mês do orgulho gay e se vestir de arco-íris para incentivar e demonstrar o seu apoio a um grupo LGBTQI+, etc. Não é só isso mais que a gente precisa fazer, né? A gente teve uma situação acho que foi no ano passado, se eu não me engano, foi no ano passado, uma jogadora do Real Madrid, do time do Real Madrid feminino, na final, em algum jogo importante do Real Madrid masculino, ela postou uma foto no Instagram dela, ela comemorando um gol, de uma mesma forma, com o mesmo movimento que o Asensio estava comemorando esse gol. E ela colocou na legenda La Misma Pasión, né? Tipo, a mesma paixão, com a mesma força, com a mesma garra, eles comemoravam aquele gol. E foi uma chuva de preconceito de pessoas torcedoras do Real Madrid, masculino nesse caso somente, né? Porque começaram a dizer quem você pensa que você é, para dizer que você pode ser a mesma coisa que o Asensio. E eram palavras horríveis a ponto de fazer com que a atleta tirasse o post da rede dela. Quando terminou o jogo e passou um tempo, o Asensio viu o que estava acontecendo e ele subiu a foto novamente, dizendo, com a mesma legenda dela, e dizendo que ninguém pode apagar o que você sente, e sim é a mesma paixão. E aí começou um movimento enorme de todas as pessoas envolvidas no esporte, começou muito no futebol, mas isso foi parar em todas as modalidades e por várias partes do mundo, de você colocar imagens de um homem e de uma mulher e sempre com a mesma paixão, sempre com a mesma hashtag, né, com a mesma mensagem. É esse tipo de apoio que é muito mais importante, muito mais necessário
do que se vestir de arco-íris ou de rosa em determinados meses e que você diz que você está fazendo alguma coisa. Essas mensagens de marketing não chegam mais ao novo consumidor do esporte, por exemplo. Né? Eles não são mais tocados por isso. Eles buscam valores muito mais progressivos, muito mais além do que simplesmente você trocar a sua camisa por alguma coisa que homenageie algo. Né? É necessário que um time masculino apoie o time feminino, mas não só numa mensagem, mas sim no apoio real. Né? Existem instituições como a Common Goal, em que os atletas doam um percentual do seu salário para projetos que desenvolvem socialmente algumas áreas relacionadas ao esporte em várias partes do mundo todo. Né? Então, são situações nesse sentido que a gente precisa começar a ver. Muito mais do que só falar, é muito necessário mais o fazer. Como que a Mastercard fez? Eu vou lá e vou e banco e pago um percentual para poder dar desconto para que as pessoas, as mulheres que queiram fazer esses cursos possam se formar. E aí, aproveitando e falando da concorrência, a própria Visa, na Europa, com a UEFA, eles têm um programa similar, que eles fazem o que a Sara estava comentando, que é dar a possibilidade do estágio, da prática. Né? Então, eles trazem atletas para dentro dos escritórios, para cargos que possam trabalhar ali no dia a dia, para poder entender como que é uma realidade corporativa. Né? Então, são iniciativas desse tipo que fazem com que realmente a gente consiga enxergar que existe um apoio no que é o verdadeiro significado da palavra. Né? E não simplesmente, eu me visto aqui bonitinho, de verde, amarelo, de azul, de colorido, de rosa e o que seja, para demonstrar o meu apoio. Mas o que você realmente faz? Isso está nas nossas mãos, na minha e na de todos que estão nos assistindo, de fazer a nossa parte de alguma maneira. Né? Muito mais do que só simplesmente aparecer num Instagram bonito e fazer uma ação de marketing linda e maravilhosa, que faz todo mundo chorar, mas que na hora do vamos ver o quanto realmente você coloca, arregaça as mangas, vai lá e faz a coisa acontecer. Né? Então, eu sou um pouco radical nesse sentido. Eu acho que eu entendo que a gente deveria ser muito mais ativo, e cada um pode ser muito mais ativo naquele momento, naquela sua responsabilidade dentro de onde você trabalha ou atua naquele momento. Né? Tem muito mais por fazer do que só falar. Claramente. Temos aqui um comentário do António Sousa, que nos está a acompanhar, que diz: no handball, no Reino Unido, tentam ter um número equilibrado entre homens e mulheres, tanto nos lugares de decisão como nos lugares de treinadores, principalmente na Scottish Handball Association, embora em Inglaterra também aconteça. Temos realmente estes exemplos de boas práticas, como é o caso também dos países nórdicos, que praticamente todos esses países estão 50-50, e se não estou em erro, julgo que é mesmo a Suécia em que a percentagem de mulheres em cargos de liderança neste momento já é superior ao dos homens, e são exemplos como este que podemos também perceber quais foram os fatores de sucesso e quais foram as barreiras numa fase mais inicial que possam ter dificultado e quais foram os facilitadores para que nós, neste momento, estes países nórdicos da Europa estejam nestas situações. A Mónica tocou aqui também num ponto muito, muito interessante, que é a questão de pintar única e exclusivamente os equipamentos de rosa. Estamos também numa fase em que finalmente as grandes marcas desportivas perceberam que os equipamentos para as mulheres não é só colocar cores bonitas ou pintar de cor de rosa, que existem especificidades biológicas entre homens e mulheres que têm que se ter em conta quando na produção dos materiais. Dou, por exemplo, dou como exemplo Under Armour, que está a desenvolver os ténis de performance, de alta performance, de acordo com as características das mulheres, que é bem sabida a diferença da bacia entre homens e mulheres e, consequentemente, a posição dos fémures na bacia e, como tal, diferentes passadas entre homens e mulheres, e, portanto, a sola tem com certeza que ser diferente entre homens e mulheres, e teremos aqui certamente muitos treinadores que saberão mais do que eu sobre este assunto, mas finalmente também temos as grandes empresas a correr neste sentido. Sara, perguntava, que também é do marketing, considera que poderemos chegar, tal e qual como agora já se faz no financiamento, a empresas onde os bancos perguntam quais são os pontos de sustentabilidade que a sua empresa está a ter,
e se não está a ter, o que é que vai fazer por uma situação mais sustentável na sua empresa, no que diz respeito também às questões ambientais. À semelhança disto, acha que vamos chegar ao ponto dos patrocinadores junto das instituições poderem perguntar que planos de ação têm para o incremento da prática desportiva da mulher e só nessas condições poderem patrocinar? Que estratégias podem as organizações desportivas ter para angariar patrocinadores para o desporto feminino? É assim, para haver essa iniciativa desta participação, dessa possível parceria, eu acho também é importante salientar que quem é que está no topo dessas organizações? Porque vai ser liderado, mais uma vez, por homens. Estarão disponíveis para tal mudança? Essa é a minha pergunta, porque vai depender muito do que estas parcerias estão dispostas a fazer. A mudança é algo muito difícil no ser humano. Portanto, claro que para mim seria muito bom haver essa partnership ou essa ligação, mas entretanto eu acho que para mim a primeira mudança está cá em cima. Nunca será, dificilmente conseguiremos atingir essa tal iniciativa se nessas mesmas corporações... E quem hoje é a cabeça não é parte interessada no assunto. Exato. A Mastercard só fez isso porque tem a maioria de liderança mulheres e automaticamente eles vislumbram que isso era importante. Esse é o ponto. Tem que ter lá em cima hoje, que se não estão interessados e estão confortáveis onde estão, nunca vai. Não vão fazer a mínima. Lá está, eu acho que uma vez que se tivermos, e eu espero que tenhamos nas próximas gerações, que eu acho que isto é um tema não vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, isto vai ser de gerações futuras, nós já não vamos estar cá. Mas eu espero que haja uma oportunidade em que as mulheres possam também ter essas lideranças. Mas eu digo, uma vez que nós alcancemos esse primeiro passo de ter a opção de liderar e dizer o que está bem, o que está errado e ter uma posição de poder, aí sim vai ser muito mais fácil, vai ser um clique, vai ser um link que nem vai precisar haver debate, porque estamos nessa posição, sabemos o que é preciso, portanto essa é mais a minha apologia com a Mónica. E uma coisa que eu também queria adicionar é que aqui eu vejo uma grande diferença entre Portugal e os Estados Unidos. Se há um movimento, e a Mónica explicou muito bem, porque se há um movimento e go viral, e fica viral, todo mundo posta e parece que do negativo passa a positivo. Não, agora já se pode. Então, esse é o benefício hoje da mídia digital, onde és atacado, mas basta uma pessoa ter uma perspectiva completamente oposta e muda completamente a atmosfera e já tem uma abundância de suporte. Eu posso dar exemplo, aqui nos Estados Unidos é o pão nosso de cada dia. Porque hoje eu posso dar um exemplo, eu agora tenho a oportunidade de trabalhar com o departamento desportivo na área de marketing e houve uma situação em que uma atleta foi completamente... recebeu mensagens ofensivas durante o jogo e o que é que acontece? Foi colocado nas redes sociais e essa universidade em que os fãs faziam parte dessa universidade, todas elas não, como é que eu vou te explicar? Ninguém quis fazer o schedule, ninguém quis fazer parceria com aquela escola para jogar. Ou seja, os treinadores disseram, não, basta, já não queremos jogar mais com essa escola. E a partir desse momento, o que é que vai fazer? O que é que incentivou? A mudança. Portanto, aí o presidente da universidade onde tinham os fãs que atacou a atleta teve que vir com um statement a dizer, a pedir desculpa, que nunca mais voltaria a acontecer, e esses mesmos fãs foram banidos. Ou seja, aqui não é só falar e ficar bonito, é falar e ação. E aqui há muito mais que em Portugal. Portugal às vezes vamos falar, sim, porque é fixe, está na moda, é trendy, mas morre.
Não é só em Portugal, não, Sara. Eu falo de experiência, porque eu sou de Portugal. Sim, mas aqui recentemente teve uma situação parecida com essa. Eu não sei se vocês viram, né, o que aconteceu, de que uma pessoa que faz parte do Poder Executivo da Federação Espanhola de Futebol ofendeu o Vinícius, jogador do Real Madrid, que é negro, chamando ele de macaco, dizendo que ele fica fazendo as dancinhas durante o jogo e tal. E aí o Vinícius se pronunciou, né, nas redes sociais dele, dizendo que ele não aceitava esse tipo de preconceito, que era um absurdo, não sei o que e tal, e foi o maior escarcéu de gente apoiando o Vinícius, porque ele é e até pessoas que também não são negras falando, etc e tal. Agora, de verdade, você quer apoiar realmente? Aí ele foi jogar no jogo seguinte contra o Atlético de Madrid, e a torcida do Atlético de Madrid do lado de fora, chamando ele de negro, de macaco, e ofendendo ele o tempo todo, e jogaram. Você quer apoiar de verdade? Não, eu não vou jogar. Eu boicoto o jogo. Porque eu não vou fazer parte de uma torcida que está ofendendo um atleta que joga a mesma liga que eu, que é um absurdo. Sabe? Mas ninguém tem coragem de fazer esse tipo de coisa. Claro. Ninguém tem coragem. Na hora de apontar o dedo e ofender assim, todos têm coragem, mas fazer esse tipo de ação, ninguém tem coragem. Eu diria que aqui nos Estados Unidos... Ação para a execução e... Desculpa, Leila. Diz, Sara, desculpa, continua para depois podermos então mudar de tema. Não, eu ia acrescentar, complementando com o que a professora Solange disse há pouco, tentando que no Brasil tenta-se efetivamente com a erradicação da violência associada ao desporto, obviamente, onde se tenta ter uma monitorização mais marcada para se conseguir apanhar os ofensores e que possam ser punidos. Mas diz, Sara, para podermos terminar e mudar só aqui, que não temos muito mais tempo. Não, pode continuar, que agora já perdeste o teu raciocínio. Já perdeste o teu raciocínio. Claro, e a partilhar aqui também o documentário da Teresa Rocha, alguém que conhece muito bem o nosso movimento esportivo em Portugal, que diz também na Confederação de Treinadores de Portugal, também temos essa percentagem de 50-50 nos órgãos sociais, portanto aqui um exemplo de boas práticas em Portugal. E pegando novamente naquilo que vocês duas disseram há pouco, da importância de termos todos como aliados. Não sei se já foi a Mónica, se foi a Sara, que referiu aqui a importância deste post por parte de uma referência masculina defendendo uma atleta mulher, e portanto não é só a responsabilidade das mulheres lutarem por esta igualdade de género. Portanto, a Comissão Europeia fala realmente como um dos eixos estratégicos, ter os homens como aliados. Tem que ser assim, Mónica e Sara? Com certeza, com certeza. Se a gente não se soma, é impossível. A gente tem que lembrar que a mãe, a filha, a irmã destes homens são do outro gênero, e se ele não apoia, ele não está apoiando a outra metade do mundo, e aquele que vai te trazer ao mundo, aquele que vai fazer com que as coisas, né, com que a gente continue sendo raça humana, né? Então, assim, na minha opinião, eu dou um pouco de risada, eu falo dessa maneira um pouco debochada, porque para mim é básico, né? Como que se a gente não tiver o apoio, e vice-versa, tá? E vice-versa nesse sentido, né? Se a gente não tem o apoio do homem e a mulher também não apoia o homem, a coisa não anda. É o lema que diz, juntos somos mais fortes. Concorda, Sara, também? Não, eu concordo plenamente. E era uma coisa que eu antes também queria realçar. As nossas experiências não vão ser as mesmas experiências de todas as mulheres. Vai haver mulheres que não vão passar pelas mesmas experiências que nós passamos. Por isso, nós todos temos uma experiência única. Portanto, quando nós falamos, e quando uma mulher diz, eu não passei por discriminação, boa! É assim, porque é assim que é assim que nós estamos a lutar para. Boa, e fico mesmo contente. Mas também a atenção de terem compaixão às mulheres que não têm esse benefício e que nunca sabem, nunca souberam, ou até hoje, o que é não ser discriminada. Porque também uma coisa que temos que salientar é pelo facto de, eu falo de mim, eu sou mulher, mas eu sou preta. Eu sou preta, sou da Guiné.
tenho que adicionar também lá. Sou da Guiné, venho da Amadora, que supostamente já sabemos o que é que vir da Amadora significa. Portanto, tem esta bagagem pesada que não só de ser mulher, mas tens que pegar contigo e tens que lutar. Portanto, eu acho que uma vez que as mulheres entram e conseguem entrar neste patamar de poder dar, receber, como é que está-me faltar por lá? Dar empoderamento, mas também apoiar as outras mulheres para tal. Porque eu não quero estar no meu poder de diretora, eu sou, por exemplo, aqui estou num dos poderes de diretora de Relações Públicas de Community Service, mas a minha função aqui é olhar para as futuras mulheres que eu possa trazer aqui também. Não é dizer, olha, sou mulher, eu gosto de estar aqui e sou a única mulher e... Não, o meu objetivo aqui é, eu sou mulher e tenho essa posição, então incentivar as outras mulheres para que elas também possam ter na mesma posição ou ainda melhor posição que eu. Eu acho que isto eu queria salientar aqui, sim, mas claro... Estamos no nosso limite de tempo e a Sara realmente terminou da melhor forma. A importância de as mulheres que estão em posição de liderança poderem estar atentas, poderem facilitar, criar abertura para que novas mulheres sejam chamadas, sejam formadas e que possam ter uma voz e que quando estão dentro dessas organizações que tenham efetivamente a voz à mesa. Agradecer-vos muito a vossa participação, Mónica e Sara, foi ótima a vossa experiência para podermos discutir estas questões de igualdade de género em Portugal. Levamos aqui para casa que, sem dúvida, que o enredo cultural e social, e já a professora Solange nos falou disso mesmo no início da discussão deste painel às 5 da tarde, o enredo cultural e social é fundamental para a forma como encaramos estas questões e que, para além disso, também a criação de valores de boa governança no desporto são fundamentais para que consigamos num passo mais acelerado, porque a Mónica já o aqui disse, estamos muito atrasados, não pode ser 100 anos até conseguirmos a igualdade, portanto temos claramente que acelerar o passo para a implementação de políticas e planos que possam efetivamente nos levar à igualdade de género num espaço de curto mais tempo. Agradecer a todos também que nos ouviram, esperamos que tenha sido proveitoso este painel deste tema que é tão pertinente nesta altura. Passo aqui ao Renan, já com 1 minuto de atraso, e agradecer a oportunidade de termos discutido este assunto hoje nestes trabalhos. Obrigada a todos. Leila, muito obrigado a todos os participantes, foi realmente engrandecedor esse painel. Muito obrigado pelas palavras, pela partilha de experiências. Foi fantástico acompanhar todos os debates aqui, todas as apresentações. Muito obrigado. Lembrando que daqui 15 minutos, 14 minutos, às 21 horas portuguesas, nós teremos o encerramento do Ética Summit. Todos estão convidados e agradeço mais uma vez pela bela apresentação, pelo belo debate e pela participação de todos. Até breve no encerramento, um grande abraço e uma ótima noite para todos. Right.